Boa tarde, pessoal. Sou o professor Laércio Sartor. Eu sou formado em agronomia, tenho doutorado em agronomia pela Federal do Paraná e atuo aqui na Universidade Tecnológica Federal, no campus Dois Vizinhos, com as disciplinas de fertilidade do solo. E nisso a gente tem trabalhado aqui com alguns experimentos na linha de fertilidade do solo, uso de fósforo, uso de cama de aviário, outros resíduos orgânicos. A gente vai entrar aí com a adubação para sistemas orgânicos de produção, como vocês estão acompanhando hoje no simpósio, né? A gente tem outras linhas de pesquisa aqui em sistemas integrados, ligado à parte de uso de corretivos de acidez e fontes de potássio. Então, algumas das pesquisas que a gente tem desenvolvido aqui no campus. Hoje, especificamente, eu gostaria de apresentar um trabalho que ele iniciou em 2012, idealizado pelo professor Paulo Sérgio Pavinato. Ele está hoje na USP Piracicaba. E, em conjunto com ele, a gente vem desenvolvendo, né, essa pesquisa que tem o principal objetivo aqui de entender o efeito de plantas de cobertura sobre a disponibilização de fósforo para a cultura de lavoura. Então é um trabalho que está indo para o seu 11º ano, é o trabalho mais antigo aqui do campus, né? Um dos primeiros que foram estabelecidos, e até hoje a gente vem conduzindo os mesmos tratamentos. Então a gente coloca no inverno espécies como aveia, tremoço, centeio, azevém, ervilhaca, nabo forageiro e uma parcela que fica em pousio, né? E a gente visa observar o que essas espécies conseguem, né, extrair de fósforo do solo e fornecer depois que ela se decompõe, essa palhada se decompõe para a cultura da frente, né? Atrelado a essas plantas de cobertura, a gente tem 3 formas de adubação. Sem adubação, desde 2009, sem o uso de fertilizante fosfatado, e umas parcelas que recebem o fosfato natural, elas foram fertilizadas de 2009 até 2015, com fosfato natural, e algumas parcelas que recebem uma fonte solúvel de fósforo, que é um superfosfato simples. A gente adubou essas parcelas de 2009 até 2015. De 2015 até agora não receberam mais adubação fosfatada. Nós não limitamos nitrogênio, não limitamos potássio. Então aqui a ideia é estudar realmente o fósforo. Então a gente pode observar aqui, essas parcelas receberam, de 2009 a 2015, apenas como fonte de fósforo fosfato natural. E de 2015 para cá não receberam mais adubação fosfatada. A gente observa o efeito residual que o fosfato natural está apresentando em um solo que tem um potencial altíssimo de retenção de fósforo. Esse solo que a gente está aqui, ele tem, nas avaliações que a gente fez, valores de fósforo total aí que se aproximam de 2.000 quilos de fósforo por hectare a uma profundidade aí de 15 centímetros. Então é um potencial muito grande de retenção de fósforo, porque boa parte disso quem drena é o próprio solo, né? E o que está disponível é muito pouco, uma pequena porcentagem que está realmente na solução do solo, que é um grande problema hoje na agricultura. A gente tenta buscar com o uso de plantas de cobertura e também com fontes de fósforo. Então aqui nós temos as parcelas que recebem a fonte solúvel, né, de adubação fosfatada. A gente utilizou o superfosfato simples, né? E também, né, desde 2015, essas parcelas elas não recebem a adubação fosfatada. A gente vem trabalhando, né, novamente comentando com as suficiências, né, de nitrogênio, de potássio, e a gente já começa a observar, né, que a partir deste ano, né, quarto, quinto ano depois de parar com a adubação fosfatada, onde se usou uma fonte solúvel, que ela tem um efeito mais rápido e mais imediato, já começou a diminuir a resposta das plantas de cobertura aqui. Comparada à utilização lá do fosfato natural, a gente já começa a observar uma diferença bem interessante, né, de onde tem o fosfato natural para onde tem essa fonte solúvel, que é a lógica, né, do uso do fosfato natural. Ele tem uma resposta mais lenta, mas com efeito residual bem mais longo, né? Já o super simples, que é uma fonte mais solúvel, tem um efeito imediato e a longo prazo ele tende a ter menor resposta. E ao lado essas parcelas que não recebem adubação fosfatada aí já há 11 anos. Então a gente vê um efeito bem significativo. O nabo forageiro praticamente ele não consegue se desenvolver, né? O tremoço ele tem uma possibilidade interessante de desenvolvimento nessas parcelas aqui que estão extremamente limitadas em adubação fosfatada, né? E
a gente observa um efeito bastante interessante dessas gramíneas, né? Onde tem gramíneas que conseguem trazer bastante produção de biomassa, esse efeito a longo prazo, mesmo numa área sem adubação fosfatada, ele parece ser mais interessante, né? Eu vou estar apresentando alguns gráficos aqui da média, né, da produção de todos esses anos, e a gente vai conseguir entender qual que é a principal resposta, né, desses tratamentos aqui quanto à produção de milho e produção de soja, quando se adubava fósforo e depois 4 anos, 4 safras sem adubação fosfatada. Nessa imagem aérea aqui, é bem interessante que a gente já consegue observar muito bem as diferenças, né, entre plantas, né, lógico, entre as espécies que a gente tem utilizado, onde tem o pousio. O pousio a gente faz a dessecação da área no inverno, não deixa vir plantas espontâneas também, não tem planta daninha, nada. E aonde foi o fosfato natural, vocês podem observar que são as plantas que estão em melhor desenvolvimento, tá? E aonde tem o superfosfato simples, a gente começa a observar que é um desenvolvimento intermediário e sem adubação fosfatada, que aí é bem nítida a diferença, né? E lógica, né? Porque a gente está numa situação aí que as plantas não recebem aí fósforo já há praticamente 11 anos, né? O que acaba limitando muito o seu desenvolvimento, né? Embora a gente tenha observado algumas situações interessantes com as aveias, centeios, principalmente também o azevém, numa área sem fósforo, que tem respondido aí nas melhores produtividades de milho e soja lá na frente, mostrando o efeito dessas plantas em ciclar fósforo aí para o sistema, né? E aí dando sustentabilidade aí a um sistema de plantio direto que a gente adota nesse cenário aqui. Bom, aqui é um outro experimento que a gente tem, ele já está entrando no seu 8º ano de condução, buscando apresentar uma resposta ao uso da cama de aviário, né? A gente sabe que aqui na região sudoeste do Paraná, sul do Brasil, a atividade avícola ela é bastante presente e a quantidade de resíduo gerado dessa criação ela é bem significativa. E a gente se preocupa se isso pode ser um problema ambiental ou pode ser um potencial fertilizante. A gente tem muito aqui na região o uso desse produto pelos nossos agricultores, né? Mas a gente não tem muito a calibração da dose de cama de aviário para ser utilizado. Então ele é um experimento que ele não usa a cama de aviário compostada, ele usa a cama de aviário que já sai lá da criação de aves e vem para o campo, o que é muito comum. A gente tem observado muito a lógica de poder compostar e essa é uma ideia bastante interessante que a gente vai discutir um pouco mais aí depois com algumas apresentações de gráficos, né? Mas a lógica aqui, a gente vem trabalhando com doses de cama de aviário já vai para o 8º ano, né? A gente observa uma parcela aqui que não recebeu cama de aves por 7 anos consecutivos e ao lado uma parcela aqui que recebeu entre 2012 e 2015 cerca de 18 toneladas de cama de aviário por hectare ano, né? A partir de 2015 a gente buscou reduzir um pouco essa dose e aí um ano a gente aplica cerca de 9 toneladas e no outro ano a gente não aplica, buscando o efeito residual, né, lá para a cultura da frente. Então a gente tem encontrado aqui produções bem interessantes aí de soja, de milho, só com cama de aviário aqui a soja ela tem alcançado aí produtividade próxima de 6 toneladas por hectare, o que é algo bastante interessante aí que se busca, né, e os campeões de produtividade de soja aí buscam isso, claro que em parcela, e tem muita lógica aí da utilização e tecnologia de aplicação disso, né? Mas aqui a gente pode observar a diferença de onde se usa a cama de aviário e onde não se utiliza, né? É uma lógica que a gente vem buscando, né, tentar calibrar essa dose, né? Qual que é a melhor dose de cama de aviário aí que a gente pode utilizar aí nesse trabalho. Para milho, a gente busca colocar um pouco de nitrogênio em algumas parcelas aqui nesse experimento, né? Então a gente tem trabalhado aí 100 cama de aviário, 6 toneladas, 12, 18 toneladas e depois de um certo tempo a gente começou a perceber que tinha que jogar muita cama de aviário para o milho chegar a uma resposta interessante, né? E aí eu busquei reduzir a dose de cama de aviário e complementar com nitrogênio. Então a gente tem trabalhado aqui no meio também doses em torno de 6 toneladas por hectare de cama de aviário, isso é a matéria fresca, né, que sai do aviário, e a gente complementa com doses de nitrogênio. Bom, trabalhando com uma faixa de 5 a 6 toneladas de cama de aviário
mais 75 kg de nitrogênio no milho, em cobertura, a gente tem alcançado aí 14, 15 toneladas de grãos de milho, que é algo extraordinário, aí, pensando em custo, pensando em reutilizar esse produto que sai lá do aviário e poder destinar ele para um fertilizante e não deixar que ele se perda ou vá contaminar aí o ambiente. Mas é uma preocupação nossa também a dose, né? Então por isso a gente tenta calibrar essa dose para evitar que a quantidade excessiva possa contaminar esse solo também. Então, alguns resultados eu vou estar mostrando em gráfico também na sequência, e aí vocês vão poder observar a média de todos esses anos aí que já fechou aí, vai fechar 8 anos, e acaba dando uma resposta bastante interessante no sentido de produtividade, eficiência de produção e uso desses insumos orgânicos.